Oi, oi, que bom que esse vídeo encontrou você. Hoje eu queria dar um recado. Eu estou sorteando o livro Psicologia Financeira aqui na nossa página do Instagram. E se você voltar um post antes desse, você vai ver como que você faz para participar. Tá sendo um grande sucesso aí. Eu vi que tem muita gente interessada nessa obra. Então isso me motivou a estar gravando esse vídeo aqui curto, só para fazer um gancho com uma das partes dessa obra que me captou muito assim a minha atenção e o meu foco. Esse é um best-seller dos últimos anos e ele me surpreendeu assim muito positivamente porque eu estou muito acostumado a olhar com um pouco de preconceito para esse tipo de obra, porque geralmente ela é muito carregada daquela coisa da autoajuda, daquela coisa de que tudo é muito fácil, de que tudo é muito possível, e geralmente não tem as verdades que precisam ser ditas, que as pessoas não gostam de ouvir quando a gente está falando de dinheiro. Porque falar de dinheiro com as pessoas é algo muito complicado, né? Ninguém gosta de ouvir a verdade e ninguém gosta que se dê pitaco na forma como a gente administra as nossas próprias finanças. Mas o Psicologia Financeira, ele é uma obra que ele traz grandes verdades, ele fala verdades incômodas sobre o dinheiro e como a gente está acostumado a lidar com o nosso dinheiro. Então eu acho que essa é uma obra que tem muito a agregar aí para as pessoas que estão buscando um melhor controle, né, da sua vida financeira ou atingir algum objetivo aí de médio ou longo prazo. Eu separei uma parte dele para a gente falar hoje, que foi a parte que mais me pegou, assim, né? E ela já é meio que indo para a parte final dele. E é algo que eu nunca havia visto sendo abordado em nenhum tipo de conteúdo, né, de finanças. E isso realmente eu achei muito inovador e muito real. Eu nunca tinha parado para pensar como isso faz sentido. Então, hoje eu trouxe aqui para a gente falar um pouquinho do capítulo 17. Ele se chama A Sedução do Pessimismo. Ele já começa com um gancho assim que fala: o otimismo soa da mesma forma que um vendedor te oferecendo um produto. Já o pessimismo, ele soa da mesma forma que alguém te oferecendo ajuda. E isso é muito verdade, né? A gente gosta muito de ver produtos que solucionem um problema que a gente não quer lidar, ou que a gente não gosta de lidar, ou que a gente não sabe como lidar. Então, o otimismo, ele soa da mesma forma que alguém te trazendo a solução mágica. Ah, tá aqui. Você tem esse problema, eu tenho aqui a fórmula mágica que você vai pagar, vai usar e vai resolver os seus problemas. E, cara, a gente sabe que não é assim que funciona, né? A vida real é um pouquinho mais cruel do que isso. E o pessimismo, ele soa da mesma forma que alguém te oferecendo ajuda, porque, cara, a gente não quer ajuda na maioria das vezes, a gente quer a solução, né? Então, quando você tá com um problemão, você tá reclamando de alguma coisa, e alguém vem e te oferece uma solução, ou até mesmo uma ajuda para resolver esse problema, a gente fica meio contrariado, né? A gente fala, porra, não quero fazer, não quero pôr a mão na massa, não quero, eu só quero reclamar, né? Então, eu acho que esse já me pegou assim de cara, porque eu definitivamente sou essa pessoa. E a frase que o autor traz antes de iniciar o capítulo é da historiadora e economista a Deirdre McCloskey, que ela é uma mulher sensacional, assim, depois se você puder pesquisar um pouquinho sobre ela, e ela escreve assim, uma frase muito icônica que ela falou é: por razões que nunca entendi, as pessoas gostam de ouvir que o mundo está indo ladeira abaixo. É, isso é muito real, né? Isso é muito real. Quando eu posto algum conteúdo assim sobre economia, sobre análise econômica, seja ela micro, macro, seja ela internacional ou nacional, quando a gente posta alguma coisa mais voltada para o pessimismo, para uma notícia ruim, a quantidade de acessos, a quantidade de clique é absurda. É absurda. Diferente quando você posta uma ferramenta ou algo do tipo que vai te ajudar mesmo, ou uma notícia boa. Geralmente isso não tem o mesmo impacto, não tem engajamento das pessoas, né?
que seguem e que consomem esse tipo de conteúdo. Então, assim, isso já é uma realidade dentro das redes sociais que dá aquele comichão e fala, putz, será que eu devo começar a criar só conteúdo pessimista? Porque, pô, isso dá resultado. E vivendo no mundo que a gente vive, que só o lucro importa, que vai acontecer, é o que todo mundo vai focar, né? Em trazer sempre a visão pessimista e catastrófica para conseguir o engajamento. Então, juntou tudo de ruim que podia, né? Que é o tempo de tela exagerado das pessoas e a construção de uma visão pessimista do qual eu preciso catastrofizar para que eu tenha engajamento. Então o pessimismo, ele tem um lugar especial nos nossos corações, o autor traz. Ele fala, ele já tem um lugar reservado no seu coração. E ele traz um exemplo muito legal, que é do ano de 2008, quando a gente teve ali a grande crise financeira, que se alastrou pelos países de primeiro mundo e acabou descendo aqui, né, para o sul global. E estava o mercado respirando por aparelhos, né? A gente estava aí, os países soltando ajudas bilionárias, trilhardárias para conseguir socorrer bancos financeiras para poder manter a economia girando. Isso aconteceu muito forte lá nos Estados Unidos, né? E foi publicado no Wall Street Journal, que é uma página, né, muito grande, muito renomada, estadunidense. Foi publicado um artigo. Esse artigo é de um cientista político e de um escritor russo também de grande renome ali fora, que é o Igor Panarin. Que ele publicou um artigo dizendo que os Estados Unidos eles iriam, após essa crise, né, em 2008, lá por volta de 2010, o país iria se dissolver, né, em pequenas e diferentes repúblicas. Então ele entendia que a crise financeira era tão profunda e tão irreversível nos Estados Unidos que isso obrigaria o país a se separar. Né? Ele criaria núcleos ali de influência da Ásia, né, que seria a parte da costa do Pacífico, e influências da União Europeia ali na costa do Atlântico, e isso quebraria o país em não sei mais quantos países. Né? Isso foi publicado na capa do Wall Street Journal. Então, como que você publica na capa de um dos maiores jornais financeiros do país uma notícia tão descabida de que em 2 anos o maior império financeiro e econômico global ele iria se separar, né? E isso mostra, ele traz isso como um gancho para mostrar para gente que e esse tipo de conteúdo, esse tipo de pensamento, ele vende, tanto faz se é real ou não, tanto faz se ele é 1% de chances de se concretizar ou se ele é 99%, não importa. Ele traz engajamento, ele vende jornal, ele vende revista, ele traz clique, as pessoas gostam de compartilhar isso, olha só, olha a desgraça que a gente está vivendo, aí o país vai se separar, e aí já puxando outros ganchos por causa de X, Y, Z. Então, isso já era um pouco explorado, né, na década de 2000 e 2010, quando se vendia jornal ainda. Hoje, isso é utilizado à exaustão, porque tudo é clique, tudo é muito rápido. Hoje é muito fácil você botar conteúdo. Você não precisa de nada além de um acesso à internet de um smartphone. Então, hoje é muito fácil pôr conteúdo na internet. Então, é muito mais fácil ainda eu gerar engajamento, né? Se é isso que gera engajamento, se é escrever que o país vai se separar em não sei quantas repúblicas, que milhões de pessoas vão clicar e vão me ainda trazer, né, engajamento para minha página, bora fazer, né? Bora publicar isso. Dane-se o que isso vai causar nas pessoas, o emburrecimento aí que isso vai causar nas pessoas, não tem problema. Vamos fazer porque é isso que traz engajamento. Então, hoje, com as redes sociais, é mais ou menos o cenário que a gente está vivendo. Então, se você abre o seu TikTok,
o seu Instagram e o seu Facebook, majoritariamente você vai ter acesso a esse tipo de informação e potencializada por um algoritmo que só mostra as coisas que ele acha que você quer consumir e que você tem mais chances de clicar ou que você tem mais chances de pagar. Então é isso que ele vai te entregar. Então ele vai te entregando cada vez mais. E aí isso vai fomentando um mercado gigantesco e milionário que explora todo tipo de não mais pessimismo, mas de catástrofe, né? E o perigo disso é que ele cria mais catástrofe. Vamos trazer aqui um pouco dos assuntos que a gente já está acostumado a consumir aqui. Que a gente fala sobre finanças, a gente fala sobre economia, a gente fala sobre mercado financeiro, mercado de ações. Você deve ter passado os últimos anos sendo bombardeado por muito conteúdo falando o quanto a bolsa, a Bovespa, a bolsa brasileira, está ruim. Né? Você deve estar sendo impactado com isso, e se você investe, então, esse impacto deve ser triplicado. Eu estou muito acostumado, principalmente no meu trabalho, e das pessoas que eu converso, de me abordarem para falar sobre bolsa, e nossa, como é ruim, nossa, como tá muito ruim, blá 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 blá. Mas quando eu pego, sento e puxo o desempenho da Bovespa nos últimos 5 anos, ela cresceu 44%, quase 45%, né, de crescimento aí de Bovespa. A gente tem aí uma bolsa com 142 mil pontos, né, uma das maiores do planeta. Então, se eu pego esse gráfico e mostro, ela está crescendo, né, ela está em crescimento, e os últimos 5 anos, ela quase duplicou de tamanho. Então, como pode esses dois cenários pertencerem ao mesmo período de tempo? O cara que me aborda para falar, nossa, tá tudo ruim, tá tudo uma desgraça, e eu sentar e ver que não, que a gente tem uma bolsa forte crescendo. Aqui eu não estou falando de valor de algum título em específico, tá? Porque isso é volátil, o mercado de renda variável é volátil, não é essa mensagem que eu estou transmitindo aqui, mas transmitindo de que a pessoa falar que a nossa bolsa é muito ruim e está cada vez pior, sendo que não, ela está crescendo, é algo que começa a impactar no trabalho de todo mundo, é algo que começa a impactar nas empresas que abrem seu capital e querem captar na bolsa. Esse tipo de coisa ela vai corroendo, né, os investidores, a sociedade como um todo. Tanto que, às vezes, teve um exemplo de uma pessoa que chegou para mim e falou, nossa, estou muito preocupado com a Bolsa de Valores. E eu falei, nossa, você está com muito capital na Bolsa? Como que está isso? E aí ele falou, não, eu não invisto na Bolsa. Então, você está preocupado, mas você não investe? Não, mas isso, né, isso quer dizer que está tudo indo mal, isso quer dizer que a economia está indo mal. São muitas vertentes, são muitas ramificações para que você resuma toda a nossa história econômica dentro só de um parâmetro, né? De um parâmetro que eu já nem gosto de usar muito. Mas esse é um grande exemplo de que a gente pode falar desse mercado do pessimismo, porque não se conversa, né? Então, o que está acontecendo com essa pessoa que conversou comigo? Ela está sendo bombardeada, ela pesquisa sobre, o algoritmo bombardeia ela e bombardeia com coisas que ela vai clicar, que é falar que está tudo uma desgraça, que está tudo indo ruindo, né? As pessoas gostam de ouvir que está tudo ruindo. Se eu escrever aqui qualquer análise o mais pessimista possível, o resultado que eu vou ter de alcance é muito grande, né? É muito grande. Então, vamos pegar a métrica também, além da bolsa, vamos sair da bolsa, vamos pegar uma métrica macroeconômica. Vamos pegar a métrica de PIB, né, Produto Interno Bruto. Lá em 2002, o PIB brasileiro ele era de 500 bilhões de reais. E hoje, em 2023, 23 ou 24, foi de 2023, ele foi de 2,18 trilhões. Foi de 2,18 trilhões. Então, eu estou pondo aqui o gráfico do desempenho do PIB, você vê que ele é um crescimento direto,
né? A gente não retorna ao nível de produto interno que a gente tinha há 20 anos atrás. Muito pelo contrário, a gente segue crescendo. Dentro desse desempenho, né, irregular de sobe e desce, é óbvio que tem grandes crises econômicas. A gente tem períodos muito ruins dentro da economia que geraram quebra de empresas, que geraram desemprego, que geraram inflação alta, que geraram pobreza. Mas a ideia central aqui, que eu quero transmitir, que eu estou tentando transmitir, é que se em 2002 eu falasse, 2025, eu fosse lá e escrevesse, 2025 o PIB brasileiro vai passar de trilhão. Ah, mas ia chover gente falando, mas impossível, de onde você tirou isso? Ah, você é muito otimista. E acaba que não, nem é tão otimista, porque poderia ser bem maior ainda, né? Esse desempenho ainda poderia ser maior. Né? A gente está falando aí de um desempenho linear, mas poderia ser muito melhor. Então, isso seria taxado como excesso de otimismo, seria extremamente criticado e não geraria nada, não geraria nenhum tipo de alcance. Agora, se eu escrevesse em 2002 que o PIB brasileiro nunca mais vai crescer, vai passar 25 anos e a gente vai estar produzindo a mesma quantidade. Isso seria amplamente divulgado, isso seria amplamente acessado. Se algum economista tivesse escrito em 1946, ali, o ano pós Segunda Guerra Mundial, que o Japão ele seria em X tempo uma das mais poderosas, organizadas e maiores economias do planeta. O que se acontecesse se alguém escrevesse isso no ano de 1946? Tipo, o Japão completamente destruído, empobrecido pela Segunda Guerra e derrotado. O que ia acontecer? Tipo, as pessoas, principalmente acho que os japoneses, eles iriam se ofender, né? Eles iriam se ofender. Eles iam falar, que absurdo que esse otário tá dizendo. E o que aconteceu, né? Foi exatamente o que aconteceu. Ele se tornou uma das economias mais poderosas do planeta aí, isso já nas décadas seguintes. Então, a recuperação japonesa pós-Segunda Guerra, ela é o melhor exemplo de que uma pessoa que escrevesse isso logo que acabou a guerra, ela seria destruída, né? Ele seria aposentado ali, ninguém nunca mais ia consumir essa pessoa. Mas foi exatamente o que aconteceu. Mas a verdade é que ninguém vai ser extremamente otimista numa previsão. Porém, não deveria ser também extremamente pessimista, porque tudo é muito difícil de medir, né? Os cenários eles mudam com muita frequência. Então, você só produzir o tipo de conteúdo com análises positivas, você vai errar feio. E se você só produzir conteúdo com análises negativas, você vai errar feio também. Então, o melhor exemplo que eu tenho é o do BTG. O BTG lançou essa da previsão do dólar no ano de 22, 23, não estou lembrado, e logo nesse ano a gente já vê uma mudança completa nas análises do banco, né, que já está colocando aí que a previsão é seguir em queda. Então, assim, o mercado é muito mutável, a política é muito mutável, a economia capitalista é muito mutável, a gente não consegue dar garantia de nada dentro de uma economia capitalista. Então, alguns analistas se aproveitam disso e surfam conforme o curto prazo, porque hoje tudo é esquecido, né? Eu acho que ninguém cobrou essa pessoa do BTG que fez essa previsão. Essa pessoa não está sendo cobrada por isso. E muito pelo contrário, ela deve estar continuando postando as análises dela. Se hoje, no curto prazo, eu entendo que existe espaço para queda do dólar, para crescimento da economia, eu vou postar isso. Vou postar, não, seguimos aí com possibilidade XYZ. Né? Por mais que evidências mostrem do médio, do longo prazo que pode ser positivo ou negativo. A questão central aqui não é você isentar as pessoas de pessimismo, não é você não falar sobre, mas é você falar o cenário mais próximo da realidade possível, né? Então eu acho que dentro da psicologia financeira, principalmente finanças pessoais,
se é muito difícil eu não partir para análise de cenário externo e econômico, tá? Eu queria ter ficado mais preso no foco dessa obra, que é finanças pessoais e domésticas. Mas se já é muito difícil você trazer isso para o contexto macro, imagina para o contexto micro, imagina o que o pessimismo ele não causa dentro do seu orçamento financeiro pessoal. Se sempre você vai estar com medo, não, perdi aí a onda de lucrar na renda fixa, que a gente está aí com um tempão de juros altos, porque fico lendo que não, eu não posso confiar no Estado, eu não posso confiar no Tesouro Nacional, o Tesouro Nacional vai colapsar, e mesmo sendo extremamente improvável, a pessoa, pelo bombardeio do pessimismo que ela recebe, ela deixa de investir o dinheiro dela de forma correta, ela deixa de pensar de forma correta e realista e assertiva. Então isso prejudica as finanças domésticas dela, né, as finanças pessoais dela. Então é um pouco disso aí que eu queria trazer hoje, enquanto eu puxava esse gancho aí do sorteio do livro, que vai estar sendo feito aí agora no comecinho de outubro. Então, a gente acreditar que tudo é lindo, maravilhoso, que tudo vai dar certo, cara, isso é complacência, né? Isso é complacência. Isso é cegueira, isso é cegueira. Mas também você acreditar que tudo está à beira do colapso, isso definitivamente vai sugar aí o seu planejamento, vai sugar os seus recursos e vai te fazer perder muitas, muitas oportunidades mesmo. Era só isso que eu queria falar hoje. Eu agradeço a sua presença aqui nesse vídeo hoje. E não esquece de você voltar um post e ver como que você vai participar para ganhar esse querido aqui, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.